família. Sem dúvida alguma, do seu amor, da sua bondade, da sua companhia. Que bom é saber que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que tempo glorioso poder começar uma semana nesse lugar, Pai, te dando graças, porque o Senhor já visitou a nossa semana toda, o Senhor já escreveu um tempo de milagres na nossa vida. Você é o Deus dos de repente, você é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pedir ou pensar. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o meu Deus, é o nosso Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Você é o nosso tudo, Pai. Nós te damos graças por uma noite poderosa. Os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a sua voz. Você disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós estamos prontos para ouvir o que vem da sua parte, Pai. Nós recebemos a sua palavra com alegria. Nós não a recebemos como palavras de homem, mas como ela é, palavra de Deus. Obrigada, Espírito Santo, por esse espírito de sabedoria e de revelação. Obrigada por clareza chegando hoje, cada um recebendo uma medida que vai transformar a sua realidade. Nós nos submetemos à sua voz, nós calamos toda outra voz, Pai. Às vezes as vozes das urgências, de tantas coisas, de tantas vozes que o mundo tem e que às vezes tenta nos dominar e tenta conduzir a nossa mente, a nossa consciência e transformar até mesmo as nossas emoções. Mas hoje nós nos aquietamos por dentro agora para ouvir a sua voz. Fala, Senhor, que a sua igreja ouve. Fala, Senhor, que a sua igreja ouve. Fala, Senhor, que nós te ouvimos. Diga: fala, Senhor, porque eu estou preparado para ouvir a sua voz. Diga: Senhor, a sua voz importa. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Eu quero dizer que é um grande privilégio estar aqui. Eu sempre considero um grande privilégio poder falar, né? Ter uma voz. Isso é muito poderoso e eu não estou aqui sem muitas outras pessoas, né? Deus coloca pessoas no nosso caminho e essas pessoas nos empurram para frente. E eu deixo aqui sempre a minha gratidão ao pastor Joselito e à Ana Helena, são as duas pessoas que me colocaram nesse ministério, que acreditam tanto em mim. Eu quero agradecer pastor Wellington e Ju por me abrirem a porta e por confiarem naquilo que o Senhor depositou dentro de mim. E eu trago aqui um abraço do Ricardo, vocês estão me vendo sozinha, né? Como a Jussane falou, nós assumimos recentemente o departamento de casais da igreja e fizemos uma viagem, agora tem só 3 meses, tivemos só 3 cultos, fizemos uma viagem, ficamos um tempo grande fora e agora tem coisas para ajustar para que a gente possa ter nosso Dia dos Namorados. E aí ele me disse: vai, que eu preciso ficar e ajustar as coisas por aqui, está tudo bem, né? Estamos crescendo, estamos caminhando. Eu queria convidar você eu quero começar essa palavra falando sobre Romanos, capítulo 12, no versículo 1. É um texto bem conhecido, mas é só o começo. São as mesmas coisas, mas nunca é igual, porque Deus sempre revela algo novo, amém? Romanos 12, versículo 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois irmãos. Ele não está dizendo eu sugiro, eu faço uma sugestão para você, não. Eu estou rogando a você, eu estou falando sério com você. Eu rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomeis a forma desse século, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos, quer dizer, transforme você mesmo pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é poderoso, a gente ouve muito falar sobre ele, você já deve ter ouvido muitas pregações sobre ele, porque ele vai dizer, olha, para que você viva a vida vitoriosa, para que você viva a vida abundante que Deus tem para você, há algo para ser feito. Não é de qualquer jeito e não é algo que acontece sem intencionalidade. Vida com Deus diz respeito à intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos para Deus, porque não vai de qualquer jeito. Há um mundo tentando nos puxar para baixo, esse mundo continua sendo governado por Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo que eu estou falando é um sistema. Existe um sistema em operação no mundo, e esse sistema em operação, ele é anticristo. Ele é contra a verdade do Evangelho. A tendência natural do mundo é o pessimismo, como diz o pastor aqui, é pagar $4.000 para gritar, porque está revoltado. A tendência natural do mundo é estar cheio de exigências e muito pouca gratidão. É adoecer no espírito porque acha que tem muitos direitos. Mas as responsabilidades não querem fazer e também não querem saber. O sistema do mundo é um sistema que nunca vai se igualar ao sistema de Deus, porque o mundo não vai se converter. O que se converte são pessoas. Nós sabemos que Jesus vai vir reinar sobre essa terra, mas ainda não aconteceu. Enquanto estamos aqui, o mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que vão trazer resposta. Mas o mundo está em operação, no mundo está em operação um sistema que é um sistema maligno. E esse texto, ele vem dizendo, olha, para você experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, vai ser necessário uma transformação na sua mentalidade. E existem duas maneiras de você mudar a sua mentalidade. Eu quero falar, se existem outras maneiras, eu não quero falar sobre elas, eu quero falar sobre as duas maneiras. Como você pode mudar a sua mentalidade, são duas maneiras bíblicas. A primeira é pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse mesmo texto, ele tem algo anterior. Vai lá para João 10. João 10 fala sobre a vida abundante de Deus para nós. Queridos, essa transformação de mentalidade, ela é necessária para esse tempo. Em João 10, a Bíblia vai dizer, eu vim, João 10:10 diz, eu vim para que você não viva uma vida de qualquer jeito. Eu vim para que você tenha uma vida diferente da vida que está em operação no mundo. E ali em João 8:32, vai trazer um outro texto poderoso, abre aí em João 8:32, porque ele vai falar sobre esse texto que eu disse agora, sobre você conhecer a verdade. Porque o conhecimento, ele transforma. Quanto mais nós conhecemos, mais nós somos transformados. João 8:32, 31 diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. E porque você permanece na palavra, e porque você é discípulo, vem a consequência. Qual é a consequência? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem dois ingredientes transformadores. O primeiro deles é o conhecimento, é a sabedoria. Crescer em sabedoria vai transformar tudo à sua volta. Só que o cristão precisa entender que sabedoria não é uma quantidade de informação que se coloca dentro. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em crescimento espiritual, a gente pensa, eu vou ler mais a Bíblia e isso é necessário. É fundamental. Mas há um texto que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. O que a Bíblia quer dizer? Existem dois elementos que precisam andar juntos. Existem dois elementos que vão proporcionar o seu crescimento. O primeiro é o conhecimento da letra sim. Você precisa conhecer a palavra, você precisa andar na palavra. Como você vai seguir a Jesus sem conhecer a palavra? Como você vai
compreender o que Deus deseja sem que você conheça a palavra. Jesus disse assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro precisa ter os mandamentos. Como é ter os mandamentos? É saber, é conhecer, é entender. Mas existe mais do que isso. Você precisa ter e você precisa guardar. Você precisa ter a revelação dentro. Você precisa ler a palavra. Você precisa absorver a verdade da palavra. Esse é um ângulo da questão, mas existe um outro ângulo que é o ângulo do relacionamento. Porque a sabedoria não é um conjunto de informações que eu tenho. A sabedoria de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é chamado de Espírito da sabedoria. Jesus é chamado de a sabedoria de Deus. A Bíblia diz assim, anda com os sábios. E o que vai acontecer? Você vai se tornar sábio. Existe uma transformação que acontece também pelo relacionamento. Há uma transformação que acontece pelo que você sabe, pela palavra que você colocou dentro, pelo seu estudo diário, pelo seu relacionamento com a lei de Deus, pelo seu relacionamento com a Bíblia. Mas existe uma outra sabedoria, existe um outro crescimento que vai vir pelo seu relacionamento com Deus. Pela sua experiência de andar com Deus, de conhecê-lo. Não é só saber, porque tem um monte de gente sabendo um monte de coisa sobre um monte de gente. Por exemplo, às vezes, sabe, querido, as pessoas falam assim, eu conheço o artista tal. Só que o conhecer dela, sabe o que é? Sabe aonde come, sabe qual é a loja que compra roupa, sabe aonde que mora, sabe quais são os seus hábitos, mas na verdade nunca teve um relacionamento com aquele artista, nunca nem viu de perto. Então é um saber que é um saber fragmentado, é um saber que não vai levar a nada, não vai levar a transformação. Ele nunca vai ser como aquele artista, porque para ser como é preciso andar junto. Deus nos chamou para nós sermos como Jesus, para nós sermos como Ele é nesse mundo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, vai falar que nós recebemos a própria natureza de Deus, mas essa natureza só vai se manifestar quando eu aprender a andar como Ele, e eu aprendo a falar como Jesus, eu aprendo a andar como Jesus, eu aprendo a fazer o que Jesus faz pelo relacionamento e pela palavra. Jesus disse, eu faço o que eu ouvi meu pai fazer, eu falo o que eu ouvi meu pai falar, eu faço o que eu ouvi meu pai fazer, sabe por quê? Porque ele não era um homem só da palavra, ele era um homem da palavra e um homem da oração, um homem da adoração, um homem do relacionamento com Deus. Jesus passava madrugadas inteiras orando, Jesus passava tempo conhecendo a Deus. Queridos, aos 12 anos, os judeus já sabiam muito da Bíblia decorado. Aos 12 anos, eles eram testados no templo, e Jesus também foi testado no templo aos 12 anos, e a palavra fala que ele foi colocado junto com os maiorais ali, junto com os escribas, junto com os doutores da lei, e ali misturado com os mestres da lei. Jesus, eles viram quanto Jesus sabia muito. Eles ficaram espantados com o que Jesus falava. Mas Jesus não era só alguém que sabia tudo de cor. Jesus era alguém que tinha relacionamento com o Pai. E porque tinha relacionamento com o Pai, ele pôde dizer, Filipe, quem vê a mim, está vendo o próprio Pai. Sabe por quê? Porque eu sou como Ele, eu falo como Ele, eu ando como Ele. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a repetir o jeito dela, você começa a falar igual, você começa a pensar igual, você traduz até o olhar. Mães com os filhos, né? Anda com o filho o tempo todo, você olha, ele sabe. Aquele olharzinho diferente, ele já sabe. Por quê? Relacionamento. E aí, eu quero trazer para você um texto que falou muito comigo, que está lá em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 38. Lucas 10, 38, esse texto é poderoso e diz assim, indo eles quem? Jesus e os discípulos de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada
aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, oh Marta, oh querida Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Diga muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é o texto da sua vida hoje, é o texto da minha vida hoje. Se você pensar sobre o dia de amanhã, quando você pensa sobre o dia de amanhã, você diz assim: nossa, eu estou tranquilo, porque o dia de amanhã eu estou de boa, eu posso acordar às 10 da manhã, e eu posso pegar a minha Bíblia e ficar lendo até 1h da tarde, e posso fazer o que eu quiser. É assim? Não, a gente tem muitas urgências. A gente tem muitos compromissos, a gente tem muita coisa para fazer. O dia vem recheado de obrigações, recheado de oportunidades e recheado de exigências. E às vezes quando a gente olha para a nossa vida e a gente vai fazer a agenda de amanhã, a gente diz: Pai, parece que eu não tenho tempo para tudo que eu preciso fazer. Porque a gente está olhando a agenda sob a nossa ótica. Porque, na verdade, queridos, 24 horas são o tempo necessário para um dia. Se fosse 25, Deus teria nos dado 25, mas Ele nos deu 24. E cada vez que você acorda, que Ele te dá a oportunidade de viver mais um dia, você não deve dizer: eu não tenho tempo, porque você ganhou tempo. Quando você abriu o seu olho, você ganhou tempo. Deus te deu um pouco mais de tempo. Agora, o que a gente escolhe fazer nesse tempo é o que faz toda a diferença na nossa vida. Marta e Maria e Lázaro moravam na mesma casa e receberam uma visita ilustre. Quando uma visita chega, chegam responsabilidades, chegam obrigações, mas chegam oportunidades. Porque receber uma visita é uma honra e é uma oportunidade de ter com aquela pessoa, de estabelecer com aquela pessoa um relacionamento. Está Jesus, a Bíblia diz que Marta o hospedou em casa. Se ela hospedou Jesus, certamente não estavam os outros 11 discípulos, ou os outros 12, porque senão a Bíblia teria dito que ela hospedou-os, mas diz que ela hospedou-o. E estava Jesus hospedado na casa de Marta. Uma grande oportunidade estava diante de Marta, mas muitas urgências apareceram, porque ela era uma anfitriã. Como anfitriã, tem comida para fazer, tem cama para arrumar, tem coisas para organizar, e a gente que é mulher, a gente não quer oferecer qualquer coisa. A gente quer oferecer coisa boa. Mas você sabia que, às vezes, querendo fazer as coisas boas, a gente toma as decisões erradas e a gente perde grandes oportunidades? No meio dessa agitação, havia uma irmã que podia ajudar Marta nos seus afazeres. Mas essa irmã também tinha uma escolha, e essa irmã se chamava Maria. E de repente, Jesus vai começar a ensinar. Se Jesus está começando a ensinar, é porque havia outras pessoas para ouvir. Certamente tinha mais gente na casa para ouvir Jesus ensinar. E aí é a hora da escolha. Será que eu vou ali para ouvir Jesus falar? Será que eu fico aqui para preparar a comida de todo mundo? O problema não é preparar a comida de todo mundo. Porque você pode preparar a comida de todo mundo enquanto você ouve o que está acontecendo na sala. O problema é que havia uma agitação interior dentro de Marta, a ponto de Jesus dizer para ela assim: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas ocupam o nosso pensamento. Muitas coisas ocupam a nossa agenda. Muitas coisas querem nos roubar do lugar da devoção. Muitas coisas querem se dizer para nós que elas são urgentes.
Muitas coisas querem dizer para nós que elas não podem esperar para daqui a pouco. Não dá para esperar 10 minutos, não dá para esperar 15 minutos, não dá para esperar 30 minutos para eu fazer o meu devocional antes de ir para o meu dia. E a gente começa o dia já numa agitação. E a gente vive um dia tão agitado. E a gente coloca a cabeça no travesseiro e diz, que pena que hoje eu não consegui. Quem sabe amanhã? Quem sabe depois? Só que a gente não entende que a maneira como a gente começa, ou aquilo que a gente coloca como prioridade, aquilo muda tudo na nossa vida. Aquilo muda o nosso foco, aquilo muda a nossa experiência de dia. Sabe, quando a gente ouve falar sobre vida devocional, a gente sempre pensa que são muitas exigências. Deus quer que eu fique meia hora. Deus quer que eu fique 1 hora. Deus espera que eu fique 2 horas aqui. E todo dia, Senhor, eu não tenho todo dia. Eu não tenho todo o tempo. Mas sabe o que Jesus disse? Sabe, Marta, pouco é necessário. Eu não estou te exigindo muito. Eu não estou te exigindo um dia inteiro. Sabe, Marta, pode ser pouco. Pode ser 5 minutos transformadores. Pode ser 10 minutos transformadores. Mas esses 10 minutos podem mudar tudo no seu dia. Esse texto ele é poderoso porque ele diz, olha, pouco é necessário. Deus não é um adendo, a vida devocional não é um adendo às suas muitas responsabilidades. A vida devocional é o próprio coração do seu relacionamento com Deus. Sem nós termos vida devocional, sem nós termos relacionamento com Deus, nós não seremos transformados e não experimentaremos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa e eu quero uma vida boa. Deus tem uma vontade perfeita e eu quero ser uma mulher perfeita naquilo que eu faço. Eu quero ser uma mulher excelente. Eu quero ser acima da média. Eu quero não me arrepender do que eu fiz no dia de ontem, nem do que eu fiz no meu dia de hoje. Eu não quero deitar com o coração pesado. Deus tem uma vida agradável, eu quero coisas agradáveis, eu quero essa vida agradável. Mas essa vida agradável não virá sem uma transformação de mentalidade. E a transformação de mentalidade não virá sem absorver a palavra e sem me relacionar com a palavra que é Jesus. O chamado de Deus para nós, queridos, não é para sermos sabidinhos. Não é para sermos teólogos. Não é para entendermos tudo de Bíblia. O chamado de Deus para nós é... Fica comigo, que seja pouco tempo, mas que seja um tempo. Sabe, que você discirna a minha presença, que você entenda quem eu sou. Abre a sua Bíblia no Salmo, capítulo 27, no versículo 4. Eu amo esse texto e prego muito esse texto e falo muito sobre esse texto. Quero falar de novo. Eu sou uma admiradora de Davi. E você sabe que na vida de Davi, Davi não foi perfeito. Principalmente em relação à família. Ele foi um homem que teve muitas dificuldades. Talvez fruto do seu próprio temperamento. Ele era um homem que muitas vezes deixava problemas sem resolver em família. Sabe, queridos, mas Deus compreende o seu temperamento. E nós estamos numa via em que queremos e precisamos ser transformados. Mas esse homem, ele teve um relacionamento tão profundo com Deus, que quando você lê os Salmos, você vê Davi descrever a morte de Jesus em detalhes. Davi descreve, olha, vão tirar sorte sobre as vestes dele. Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que escreveu isso? Foi Davi quem escreveu isso. Coisas que Jesus falou na cruz, foi Davi quem escreveu. Por quê? Porque ele conseguiu ser um profeta, ele conseguiu ser um sacerdote e ele conseguiu ser rei. Ele foi um homem acima da média na antiga aliança. Ele conseguiu ocupar 3 funções, o que não era normal. O normal era você ser só sacerdote, ou você era só profeta, ou você era só rei. Mas Davi concentrou tudo isso nele mesmo. O que fez ele ser esse homem poderoso? É esse versículo aqui. Ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para que eu quero ir para a igreja?
Essa era a realidade da aliança de Davi, porque Deus morava numa arca, Deus morava numa tenda. Deus tinha um lugar que a gente precisava ir para se encontrar com Ele. Deus não estava disponível como está para nós nessa aliança. Para ter relacionamento com Deus, eu tinha que fazer sacrifícios, eu tinha que ir até a tenda e estar num lugar onde havia uma representação de Deus ali, que era a arca. Era na arca que as pessoas precisavam, que as pessoas tinham a consciência de que Deus habitava. Porque Deus disse, olha, você vai ter que se achegar até a mim, vai ser assim. E Davi, como um homem sobrenatural, como um homem guiado pelo Espírito, tornou essa arca, não um lugar que estava atrás de uma cortina, atrás de um véu. Ele pegou essa arca e colocou essa arca à disposição do povo de Israel. Ele ergueu uma tendinha muito simples, deixou aquela arca lá e disse, essa arca vai ser cercada de louvores. Quem quiser vir adorar a Deus vai vir aqui para prestar adoração, para prestar culto. Esse não é um lugar onde vão trazer animais e fazer sacrifícios. Esses sacrifícios continuavam sendo feitos lá onde estava a tenda erguida. O tabernáculo de Moisés ainda estava em operação, os sacerdotes estavam trabalhando nisso ainda, fazendo sacrifícios, mas Davi pegou a arca e colocou a arca ali ao lado do seu palácio, e ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero ter essa oportunidade, todo dia chegar lá, todo dia eu quero poder me apresentar a Deus, todo dia eu quero ter uma experiência com Deus, mas sabe para que eu vou para a arca? Sabe para que eu vou chegar para esse lugar? Para o que está escrito aqui, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Sabe, nós temos feito da igreja um lugar onde eu aprendo. Meditar aí quer dizer, em outras traduções está escrito aprender. E é poderoso no que a gente tem aprendido. Queridos, que privilégio poder chegar aqui e aprender, como eu tenho aprendido com os meus pastores, como eu tenho aprendido com o Ministério Verbo da Vida, como eu tenho aprendido com tanta coisa que Deus colocou à disposição na internet, gente boa que a gente pode ouvir, gente de São Paulo, né? Gente dos Estados Unidos, gente de Campina Grande, gente de tanto lugar que a gente pode ouvir para aprender. Mas existe também o contemplar. Existe também o absorver de Deus, o experimentar. Contemplar é enxergar, é experimentar. Deus nos chamou para experimentarmos a sua presença. Ele disse, provai e vede que eu sou bom. Provai. Provai, vem experimentar. No meio das urgências, Marta escolheu ficar de longe e não entregar para ele as inquietações. Quanto mais ela fazia, mais ela se inquietava. Quanto mais ela fazia, mais ela pensava, eu preciso de mais um para ajudar, eu preciso de mais 2 para ajudar, eu preciso de mais 3 para ajudar. Cadê Maria? Cadê Maria? E ela foi se angustiando com aquilo que ela tinha para fazer. Enquanto Maria escolheu, primeiro está no lugar errado, humanamente falando, porque mulheres não podiam aprender. Que mulher ousada, só os homens poderiam se assentar para aprender. Na ótica humana, ela estava completamente deslocada, ela estava fora do seu lugar, mas Jesus olhou e disse, ela escolheu o lugar certo, ela escolheu a posição certa, ela decidiu abrir mão das urgências. Querido, você acha que ela não via que tinha coisa para fazer? Você acha que ela não viu a irmã dela toda agitada? Ela viu, mas existe uma hora, queridos, que a gente precisa aprender a não deixar que as urgências nos tirem do lugar principal, a não deixar que as urgências movam aquilo que a gente tem para fazer. Sabe, queridos, a Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, depois que você buscou, não se preocupa não, porque o resto ele sabe, e o resto ele vai fazer. Uma coisa peço ao Senhor. Davi era um homem de oração. Uma coisa eu peço. Muitas vezes, a gente acha que as coisas vão acontecer assim no automático. E a gente vive a vida cristã no automático. Como é minha vida cristã? Minha vida cristã é ir para a igreja na terça-feira, vou para o rema na segunda, que bom, já cumpri a minha obrigação espiritual.
Aí eu vou para o culto na terça, eu vou para o rema na quarta, eu vou para o rema na sexta e eu vou para a igreja no domingo. Mas quanto você tem absorvido de Deus? Quão mais sensível você está se tornando à sua voz? Quão mais aguçado está a sua sensibilidade? Quão mais claro estão os seus olhos para ver? Deus disse em Apocalipse, ele vai escrever ali nos capítulos 2 e 3 sobre as igrejas do Apocalipse. E sobre uma igreja em especial, ele diz assim, olha, você diz que você está suprido, você diz que está tudo resolvido na sua vida e que está tudo certo, mas você nem sabe que você está pobre, que você está cego e que você está nu. E ele dá o remédio. Ele diz, sabe qual é o remédio? Que ele está falando para a igreja. Ele diz, essa é uma mensagem para a igreja, não é uma mensagem para o mundo. Essa era uma carta a uma igreja. Ele diz, olha, igreja, você está pobre, mas o meu filho se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Ele diz, você está cego. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em Jesus não pode mais andar em trevas. E ele diz, você está nu. Como que eu posso estar nua? A Bíblia diz assim, olha, você revestivos de Cristo. Revestivos da natureza de Deus. Por quê? Essa igreja estava pobre, porque essa igreja estava cega e porque essa igreja estava nua, porque ela queria, porque estava tudo disponível. Era só se apropriar daquilo que estava disponível. Mas eu acho lindo, queridos, que Deus nunca diz alguma coisa sem dar a resposta de como a gente vence esse problema. Ele nunca vai te contar um problema e dizer, ó, coitado, que peninha. Não, ele sempre vai resolver o nosso problema. Ele diz, a solução para vocês é o seguinte, vem na minha presença comprar colírio. Vem à minha presença para obter aquilo que você precisa. Eu amo esse texto de Davi porque ele diz assim, uma coisa eu peço, mas eu não estou só pedindo, diz, eu a buscarei. Eu orei, agora eu vou fazer alguma coisa para alcançar aquilo pelo qual eu orei. Eu pedi, agora eu vou agir em cima do meu pedido. Senhor, é para fazer o quê? Sabe, eu me coloquei diante de Deus. Aí você vai dizer, Keila, eu não preciso me colocar diante de Deus porque Deus habita em mim. Eu sei, querido, que Deus habita em nós. Eu sei que a sua presença nunca nos abandona, eu sei que Ele nunca nos deixa, mas às vezes não é Deus que não está conosco, é nós que não estamos com Ele. Nós estamos desconectados, nós estamos com tantas urgências, nós estamos tão ocupados, nós temos tantas coisas para fazer. E a gente diz, Pai, abençoa o que eu estou fazendo, Pai, abençoa isso, Pai, abençoa aquilo, Pai, abençoa aquilo outro. E a gente nem pergunta, Senhor, é para fazer o quê? Às vezes a gente vai para o nosso momento de oração com uma lista gigante e a gente nem diz, Pai, o Senhor quer que eu ore pelo quê? O que é que o Senhor quer que eu diga hoje? Tem um texto lá no livro de Tiago que diz assim, olha, não diga, eu vou fazer isso, agora eu vou trabalhar, eu irei para a cidade A, eu irei para a cidade B, mas diga, se Deus quiser, faremos tal e tal coisa. Esse texto, queridos, ele não é uma falta de fé. Dizer se Deus quiser é uma falta de fé, depende. Nesse texto aqui, sabe o que ele quer dizer? Não faça os seus próprios planos e não se gabe deles antes de perguntar quais são os meus. Quais são os meus planos? Quando a gente começa o dia perguntando, Pai, quais são os teus planos? Pai, o Senhor conhece a minha agenda. O Senhor sabe que eu vou trabalhar amanhã porque foi o Senhor quem me deu esse emprego e é o Senhor quem me dá forças para trabalhar. O Senhor sabe que eu tenho filhos para criar, Pai, e cada um deles não nasceu porque eu quis, porque está cheio de mulher querendo filho, mas não tem. Esses filhos nasceram porque eles são heranças do Senhor, eles são benditos na terra. Pai, a minha família é um projeto do Senhor, é um propósito divino, e o Senhor ama a família, o Senhor quer que eu edifique a minha família. Pai, todas essas urgências estão me chamando para café da manhã, para trabalho, para trânsito, para tanta coisa, Pai. Mas eu quero saber o que está no seu coração para hoje. O que é que você tem para hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá?
Pai, qual é o filho que precisa mais de mim hoje? Qual é o filho que precisa de um abraço? Qual é a palavra que o meu marido precisa? Pai, o que é que eu preciso? Eu não me conheço o suficiente para saber o que eu preciso, mas o Senhor me sonda, me conhece. O Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar. O Senhor sabe o que eu vou passar pelo dia de hoje. Pai, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. Pai, tu és o meu tudo, e sem o Senhor o meu dia é fracasso, mas com o Senhor eu vou terminar esse dia mais do que vencedora. Nós precisamos aprender a consagrar ao Senhor o nosso dia. Nós precisamos aprender a consagrar ao Senhor as nossas agendas. Nós precisamos saber, queridos, que sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele não tem erro, vai dar certo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele está comigo. Ele vai me ajudar. Sensibilidade espiritual só vem pelo relacionamento, só vem por caminhar com Ele, por ouvi-lo, por perguntar para Ele. Queridos, não tem pergunta que Ele não queira responder. Pergunta para Ele, pergunta: Pai, como é que resolve o problema desse filho aqui? Me inspira, me inspira. Outro dia eu fui questionada em família, porque meu filho está indo morar fora de novo. E me questionaram em família: como você é capaz de deixar esse menino embora? Eu disse: o que eu posso fazer com alguém que não é meu? Ele é do Senhor. Se o Senhor resolveu que o lugar dele é lá, quem sou eu para fazer alguma coisa? A gente chora sim, a gente sofre sim, é doloroso, né, Jussane? É doloroso, mas, querido, ao mesmo tempo é tão recompensador você ver a pessoa vivendo a vida que Deus tem para ela. Não há preço que pague, não há preço que pague de ver uma pessoa firmada no Senhor e você saber que, olha, ainda que Ele também passe pelo vale da sombra da morte, porque, queridos, desafios chegam em toda casa, desafios chegam para toda pessoa, mas quando você sabe que Ele conhece o Deus dele, Ele conhece o Deus da mãe e do pai dele, Ele conhece o Deus que nós temos vivido, que nós temos pregado. Deus está nos chamando para uma vida de relacionamento, não uma vida em que eu sei sobre Deus, mas uma vida em que eu ando com Deus. Sabe que você pode chegar amanhã, acordar e ir para a padaria comprar pão e perguntar: Pai, é para comprar o quê? E Ele não vai dizer: é desnecessária essa sua pergunta. Ele não vai dizer: que pergunta tola. Eu só estou disponível para as grandes orações. Eu só estou disponível para os grandes pedidos. Quando você tiver alguma coisa muito elevada, você vem que eu vou te atender. Não, queridos. Ele senta para comer. E ele diz: Marta, você está tão cansada. Sabe por que você está cansada? Sabe por que você está assim? Tão inquieta e tão aflita? Porque você não entendeu ainda que tem uma melhor parte. E essa melhor parte é a parte do relacionamento. Essa melhor parte é discernir a presença. É discernir, Ele habita em mim. E porque Ele habita em mim, mesmo em meio aos agitos, mesmo em meio à confusão, você pode acessar, caladinha lá na cadeira do seu trabalho, você pode dizer: obrigada, Pai. Obrigada, Pai, eu tenho trabalho. Obrigada, Pai, por estar nesse lugar. Pai, eu não sei o que essas pessoas aqui precisam, eu não sei o que o Senhor quer falar com elas, mas eu quero dizer que eu estou disponível. Eu quero dizer que eu te amo. Eu sei que eu tenho a minha agenda, mas qual é a sua? Eu quero cumprir a sua agenda, eu quero cumprir a sua vontade, eu quero fazer o que está no seu coração. Às vezes, queridos, é melhor abrir mão do grande jantar e pedir uma pizza. Em vez de fazer o grande banquete para Jesus que Marta fez, talvez ela pudesse convidar Jesus para a cozinha e dizer: Jesus, dá para você falar aqui da cozinha enquanto eu vou fazendo, eu vou te ouvindo? Jesus, eu posso sentar aqui também e depois a gente providenciar alguma coisa, a gente vê como é que a gente faz? Nos momentos de inquietação, a primeira coisa é buscá-lo. E nos momentos de bonança,
também a primeira coisa. Busque o que a bonança permanece. Mas quando a gente deixa Jesus para depois, Jesus não se encaixa na nossa agenda, ele não cabe mais. Ele não cabe. Quando a gente não dá para ele o primeiro tempo, ou quando a gente não decide dar a um tempo, mas eu quero dizer para você, dê o primeiro tempo. Pode ser pouco. Ele disse, pouco é necessário. Pouco. As nossas exigências é que são grandes demais. Às vezes são até as exigências de outros que são grandes demais para nós. A gente ouve alguém falar que ora 1 hora por dia, a gente diz, que sucesso! Um dia eu vou orar também. Eu vou colocar aqui na minha agenda que eu vou orar de 5 a 6, que é a hora que eu cheguei do trabalho. Mas aí, você já está agitado, porque o dia inteiro já se ocupou de te agitar, de te deixar estressado, ou de aumentar a sua agenda, porque não para, a roda viva não para. Aí, às 5 a 6, ou você não consegue, ou quando você vai, você está tão inquieta que você não absorve o que você tem para absorver. Um dia eu estava sentada na minha mesa com um monte de livro, estudando para dar aula no Rema. Eu gosto de estudar, não é peso não. E nesse dia estou eu lá com um monte de livro. E aí Deus falou comigo assim, Keila, não é o que você sabe. Eu pensei, poxa, eu estou aqui concentrada e tentando fazer o meu melhor, planejar a melhor aula, escrever os melhores textos. E Deus disse, não é o que você sabe. Tem muita gente que sabe muita coisa. Gente, tem muita gente que sabe muito. Muito mesmo. A internet deu voz a pessoas que você olha e fala, meu Deus, sabe demais essa criatura, como fala bem, como se posiciona bem. Mas não é isso. As pessoas não querem saber o que você sabe. As pessoas querem saber o que você tem. O que é que flui de você. As pessoas sabem quão apaixonado você é por Deus. E sabem quão frio a gente está pelo que a gente fala. Basta 5 minutos com você, que dá para detectar se você está inquieto com muitas coisas ou se para você está tudo bem. O chamado de Deus para nós é um chamado de relacionamento. O grande privilégio da nova aliança é restabelecimento de relacionamento. A coisa mais extraordinária que aconteceu na nova aliança, que Jesus possibilitou, não foi sermos ricos porque ele se fez pobre. Foi nós termos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. O caminho antigo era o caminho de sacrifício. E o caminho hoje, tem sacrifício? Tem. Ele disse, sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Quanto louvor flui de você? Quem tem louvor na boca, enxerga as coisas de uma forma diferente. Quando você tem um coração grato, quando você entende o que é essa vida de adoração, sabe, vida de louvor é vida de relacionamento. Não tem como você se relacionar com Deus sem ficar maravilhado com quem Ele é, maravilhado com o que Ele faz, maravilhado com as oportunidades que Ele coloca diante de nós, maravilhados com a voz dEle. Ah, queridos, a voz dEle é tudo que a gente precisa. Quando Ele fala, todo o resto se cala. E Ele fala muito. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 diz isso. O Deus que falava no passado muitas vezes e de muitas maneiras não está calado hoje. São os nossos ouvidos que às vezes estão agravados para ouvir. São os nossos ouvidos às vezes que não estão dando a atenção que Ele merece. Quer tornar a sua vida boa? Quer tornar a sua vida perfeita? Quer tornar a sua vida agradável? Desenvolva com Ele relacionamento. Desenvolva com Ele relacionamento. E a palavra de hoje é: pouco é necessário. Diga pouco é necessário. Ou talvez, diga,
Uma só coisa. Qual é a uma só coisa? Uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa contemplá-lo todos os dias e que eu possa aprender dele, meditar, aprender dele. Fica de pé no seu lugar, eu quero convidar o louvor. Deus é simples, querido. Pastor Joselito falou essa frase numa reunião nossa e eu captei essa frase e essa frase está seguindo comigo já tem um tempo. Deus é simples. Deus é simples. Ele não dificultou o caminho. Ele não disse, para você me procurar, você precisa de 40 dias de jejum e de humilhação e de boca no pó. Ele disse, só vinde a mim. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ele é simples. Sabe quando você for para o seu momento de adoração e você não estiver percebendo a presença? Sabe o que você precisa fazer? Você só precisa permanecer ali e dizer para ele, Pai, eu quero perceber. Pai, eu quero perceber. Ele ama a verdade no íntimo. Você pode fechar os seus olhos e conversar com ele. O que você tem para dizer para ele hoje? Ele é seu pai, ele é seu Deus, ele é seu amigo, ele é seu salvador, ele é o amado da sua alma, ele conhece tudo a seu respeito, ele te ama. Pode começar a semana consagrando essa semana ao Senhor. Hoje é o primeiro dia. Consagre ao Senhor a sua semana. Diga para Ele o quanto Ele é precioso para você. Diga o quanto você o ama. Diga para Ele que você quer ser mais sensível à presença dEle. Pai, me torna mais sensível. Hoje eu vim aqui, sabe, Pai? Eu quero esse colírio também. Mesmo quem já está enxergando, pode enxergar melhor. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Pai, nós te damos graças nessa noite por esse chamado à adoração, por esse chamado a uma vida de relacionamento. Eu quero declarar sobre o teu povo hoje decisões sendo tomadas, Pai, para que amanhã a gente não fique preso nas urgências, para que a gente não seja vítima da roda viva do mundo que não para de girar. Pai, nós decidimos hoje fazer os ajustes necessários para que a gente possa priorizar o Senhor. O Senhor não merece o resto da nossa vida, o resto do nosso tempo. Nós queremos consagrar ao Senhor a nossa vida e queremos declarar que Tu és o nosso tudo. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida, tudo de que nós precisamos. O Senhor é a nossa melhor parte do dia. Sabe, Pai, a gente entende que nessa aliança o Senhor não está lá no quartinho de oração, o Senhor está dentro de nós. E andar consciente dessa realidade é um grande privilégio. Sabe, Espírito, chama a nossa atenção durante o dia. Nós também faremos a nossa parte, mas há uma inspiração divina para viver e nós queremos essa inspiração divina. Nós queremos que o dia de amanhã, que essa semana, que o resto da nossa vida seja diferente, porque nós vamos responder a essa palavra que o Senhor nos entregou hoje. Nós vamos responder, Pai, ao que você quer da nossa vida. O Senhor quer facilitar os processos na nossa vida. Nós queremos a sua sabedoria. A sua sabedoria é o Senhor mesmo nos inspirando. Sabedoria é uma pessoa e nós reconhecemos o Senhor como a fonte de toda sabedoria, de toda paz, de toda unção, de toda graça, de toda vida. Nós aceitamos o seu modo de vida. Nós somos chamados cristãos, Pai, e nós queremos ser cada dia mais reconhecidos como pequenos cristos, pessoas que se parecem com Jesus no falar, no andar, no vestir, no se comportar. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor e te damos graças. Obrigada, 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 porque hoje é dia de mudanças profundas. Pai, nós compreendemos os